Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Pedro Augusto, eu sou graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e sou bolsista pela FAPERJ, no Laboratório de Ecologia de Peixes da UERJ, e hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho, avaliando a migração reprodutiva de um pequeno bagre de riachos, que eu produzi em conjunto com os meus orientadores Luísa Mana, Pieta Marques e Rosana Mazzoni. Bom, vamos começar a apresentação respondendo a pergunta: o que é migração? Migração é um movimento realizado por um indivíduo, uma população ou parte de uma população, que se movem entre dois hábitats bem definidos e com uma periodicidade previsível. Ou seja, eles mudam para outro lugar, num espaço-tempo em que nós sabemos, e depois eles retornam à localidade anterior e eles fazem esse movimento entre esses dois lugares. E ela pode ser realizada por uma grande variedade de organismos diferentes, como peixes, aves, mamíferos, alguns répteis realizam, alguns artrópodes realizam, como borboletas. Então, ele é bem espalhado assim, nos táxons. Mas para que os organismos migram, né? Existem três motivações principais que levam os seres vivos a migrar. O primeiro é a busca de hábitats mais favoráveis para a reprodução. O segundo é em busca de alimentos, ou água, recursos vitais. E o terceiro é para fugir de alguma condição adversa, como um inverno, uma seca, ou um predador que apareça naquele local em determinada época do ano. Mas por que é importante estudar a migração? Todos sabemos que o homem ele é um grande agente de fragmentação ambiental. Ele facilmente pode modificar ou obstruir os caminhos que esses animais usam para migrar. Temos alguns exemplos aqui, como estradas que bloqueiam a passagem desses pequenos caranguejos até o oceano, uma medida de mitigação muito importante. Temos os parques eólicos, que já tiveram diversos problemas com migrações de aves. E temos as barragens que se configuram com uma maior ameaça à biodiversidade dos ambientes de água doce. Aqui na barragem nós podemos observar uma escada de peixes, que é uma medida mitigadora. É muito importante que os peixes usam essas escadas para continuar realizando seus movimentos ao longo do rio. Inclusive grandes bagres, migradores, que nós conhecemos muito bem, o comportamento migratório desses seres. E, então, a importância de estudar a migração seria para você tomar medidas de conservação para que as espécies continuem expressando seu comportamento migratório, que são muito importantes para eles. Bom, nós já sabemos, como já foi dito, que grandes bagres realizam migrações reprodutivas nos grandes rios. Nós temos aqui o exemplo do pintado, ou também conhecido como surubim, e da Piracatinga, que também é outro bagre que chega até 40 centímetros, o pintado chega até 1 metro. São bagres bem grandes e que realizam migrações reprodutivas na época de chuvas, onde você tem um aumento do nível dos rios, formando hábitats que são muito favoráveis para esses peixes desovarem, meio que santuários reprodutivos para eles. E aqui nós entramos na questão do pequeno bagre. Esse é o nosso objeto de estudo, Pimelodella lateristriga, um pequeno bagre que habita riachos, e tem uma questão: por muito tempo se acreditou, através do paradigma do movimento restrito, que peixes de riachos eram sedentários, que eles não realizavam nenhum movimento complexo. Hoje em dia já se sabe que esse paradigma não é verdade. Muitos peixes de riachos realizam sim movimentos complexos e migrações. Portanto, será que Pimelodella lateristriga, uma espécie de pequeno bagre que habita riachos, será que ela também é capaz de ter esse comportamento? Ela também tem esse comportamento migratório? Bom, é isso que nós vamos ver aqui. Temos a nossa hipótese, que parte da premissa que foi postulada num livro chamado Migration of Freshwater Fishes, que foi escrito pelo Lucas e o Baras. Segundo eles dois, peixes de divisão primária, ou seja, peixes que são exclusivos de água doce, eles devem possuir estratégias para conseguir se manter na água doce sem que sejam carregados para ambientes como lagoas salobras, ambiente marinho, ou qualquer ambiente que tenha qualquer outra composição química que não de água doce. Nós temos um pequeno esqueminha aqui,
E nós hipotetizamos, portanto, que na população de Pimelodela do Riacho, os indivíduos adultos e reprodutivos na época das chuvas, que é a época onde você tem um incremento da correnteza, eles realizariam esse comportamento migratório subindo os rios, enquanto que os indivíduos mais jovens e imaturos, eles não teriam capacidade de lutar contra essa correnteza e seriam arrastados, ficando limitados a regiões baixas do riacho. Mas por que esses indivíduos adultos sobem, né? Bom, isso confere a eles uma vantagem. Subindo para desovar, os adultos eles maximizam as chances dos ovos e das larvas acharem ambientes seguros ao longo do riacho, enquanto elas estão sendo carregadas pela correnteza, sem que cheguem a esses ambientes favoráveis onde os rios desagam. Portanto, para testar essa nossa hipótese, nosso objetivo foi analisar a estrutura de tamanho ao longo de um riacho durante o período de chuvas, a partir de dados históricos de coleta. Essas coletas elas foram realizadas num longo período de anos, se não me engano, de 1999 a 2009. Esse é o nosso sistema, o riacho onde nós realizamos nossa coleta. É o Rio Ubatiba, localizado em Maricá, no Rio de Janeiro. Temos aqui o complexo, o sistema de riacho, e temos a Lagoa de Maricá, que é uma lagoa salobra. Nós realizamos as coletas nesses pontos, P1, P2, P3 e P4, que diferem em altitude. P1 é o mais alto, P2 e P3 são intermediários, e P4 é o mais baixo. Tem mais uma diferenciação, que é que P1, P2 e P4 são localidades da calha principal do riacho, enquanto que P3 é um tributário do sistema. O nosso método de amostragem foi através da pesca elétrica, onde uma pessoa com esse equipamento aqui elétrico, ela descarregava choques elétricos na água, e isso nos permitia capturar os peixes com facilidade e pegar quase todos que estavam naquele local. Uma pessoa, provida de uma redezinha, pegava o peixe e o peixe era levado para esses locais onde nós realizamos a medição com um paquímetro do comprimento desses peixes para definir se eram adultos ou jovens. Depois os peixes eram devolvidos à água, ao ambiente natural. Bom, nós realizamos testes, análises com esses resultados de tamanho, e o teste de Komorogov e Izminov apontou que havia uma diferença significativa entre as curvas de tamanho que nós analisamos. Nós temos aqui um gráfico de curvas de tamanho, onde o eixo Y é a frequência em porcentagem e o eixo X é um comprimento em centímetros, e cada curva dessa, ela diz para nós qual é o comprimento médio do peixe em relação à porcentagem das amostras que nós estamos analisando. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Quando nós temos 80% de frequência, nós temos que tanto P1, quanto P2, quanto P4 tem mais ou menos a mesma média de tamanho, que são peixes de 8 centímetros, enquanto que P3, que é um tributário, ele tem uma média de 7 centímetros mais ou menos. Portanto, a localidade P3, que é um tributário, ela teria peixes menores do que as demais localidades. As outras localidades que são da calha principal, nós, observando o gráfico, nós vemos que não tem tanta diferença assim na estrutura de tamanho. Nós produzimos, então, um segundo gráfico em relação a adultos e jovens em cada localidade, a proporção, a abundância de adultos e jovens em cada localidade, e nós podemos observar que não tem muita diferença. P1, P2 e P4 são muito próximos, são muito similares, e, além disso, não corresponde ao que havíamos hipotetizado. O que nós havíamos hipotetizado é que a maioria dos peixes maiores estariam em grandes quantidades em P1, e isso iria diminuindo, enquanto que aqui nós teríamos muito menos peixes jovens, e isso iria aumentando. Nós não temos esse padrão, portanto, jovens e adultos estão distribuídos de forma muito similar no sistema. Nossa conclusão nossas análises sugerem que Pimelodela tristriga não realiza migração nos riachos do Ubatiba,
de que essa espécie ela deve apresentar estratégias alternativas para se manter nos riachos de água doce. Nós temos perspectivas de estudo futuras, que são testes de capacidade natatória, onde nós iremos pôr os indivíduos nesse pequeno aparelho aqui, chamado de peixódromo. Aqui dentro o peixe vai nadar contra uma correnteza artificial produzida, e nós avaliaremos o quanto o peixe aguenta nadar, e em relação à força da correnteza. Se por um acaso os jovens apresentarem uma capacidade natatória similar à dos adultos, isso explicaria nossos resultados anteriores, porque aí os peixes seriam capazes de alcançar as localidades mais altas, os mais jovens, assim como os adultos. E isso explicaria porque nós não temos essa estrutura de tamanho nas épocas de chuvas. Bom, essas foram as referências que eu utilizei para produzir o meu trabalho. E eu gostaria de agradecer aos meus orientadores, a Luísa Mana, Piatã e Rosana, por todo o apoio, toda a ajuda, por todo o aprendizado. Gostaria de agradecer à UF pela minha formação, ao UERJ por ter me recebido muito bem, pela FAPERJ, pelo auxílio financeiro, e a vocês que estão assistindo o meu trabalho, muito obrigado. Tchau, tchau. Um bom dia, boa tarde a todos.